Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao CAT Mate. Neste vídeo falaremos sobre projeção ortogonal de um vetor na direção do outro. Consideremos o vetor U de representante AB, o vetor V de representante AC e vamos tomar a reta perpendicular à reta que contém o vetor V. O ponto de interseção dessas duas retas vamos denotar por B'. E então, a projeção ortogonal do vetor U na direção do vetor V é dado pelo vetor AB e o denotamos por projeção de U em V. Legal! Já sabemos a definição e como encontrá-lo geometricamente. Agora, precisamos de uma maneira algébrica de determiná-lo. Sendo assim, introduzimos o próximo resultado, onde veremos que o produto escalar ou produto interno está intimamente relacionado à noção de projeção. E o resultado que temos é o seguinte: as componentes do vetor projeção ortogonal do vetor U na direção do vetor V, um vetor não nulo, são o produto interno de U com V dividido pela norma ao quadrado do vetor V, que multiplica o vetor V. Vamos ver a demonstração? Consideremos este desenho aqui para nos auxiliar na visualização do problema. Veja que o ponto B' pertence à reta que contém a C. Sendo assim, o vetor projeção, que é igual a AB', é igual a lambda-C, ou seja, lambda-V, para algum lambda pertencente aos reais. O que precisamos mostrar, então, é que esse lambda é exatamente o produto interno de U com V dividido pela norma ao quadrado do vetor V. Note que o vetor B' pode ser escrito da forma B'A mais AB, ou seja, pode ser escrito da forma AB menos AB', que isso é igual ao vetor U menos lambda-V. E este vetor, observe que é perpendicular ao vetor V, mas U menos lambda-V é perpendicular ao vetor V se e somente se o produto interno desses vetores é igual a zero. Aplicando as propriedades já vistas aqui de produto interno, temos que este produto interno pode ser expresso da forma produto interno de U com V menos lambda, que multiplica o produto interno de V com V, e isso deve ser igual a zero. Agora, como o vetor V é diferente do vetor nulo, o seu produto interno é diferente de zero. Então, podemos isolar a variável lambda da seguinte maneira: lambda é igual ao produto interno de U com V dividido pela norma ao quadrado de V, que é o que nós gostaríamos de mostrar. Sendo assim, agora temos uma maneira algébrica de calcular a projeção ortogonal de um vetor na direção de outro vetor não nulo. Vejamos agora um exemplo bastante didático apenas para exercitarmos o que acabamos de ver. E o exemplo é o seguinte: determinar a projeção ortogonal do vetor U 3 e 2 na direção do vetor V não nulo de componentes 2 e 2. Pelo que acabamos de mostrar, o vetor projeção ortogonal de U em V é dado pelo produto interno de U com V dividido pela norma ao quadrado de V vezes o vetor V. Calculando o produto interno, obtemos 3 vezes 2 mais 2 vezes 2 dividido pela norma ao quadrado. Como é ao quadrado, a gente não precisa colocar a raiz. Basta tomar a abscissa ao quadrado mais a ordenada ao quadrado. E este escalar multiplicado pelas componentes do vetor V, que são 2 e 2. Com isso, obtemos 10 dividido por 8, que multiplica 2 e 2, e, portanto, as componentes do vetor projeção são 5 meios e 5 meios. Façamos agora algumas observações. Sejam V e W vetores L do plano. O que isso significa? Que V e W não são múltiplos um do outro
e, além disso, não são vetores nulos. Sabemos então que para cada vetor U existem números reais únicos lambda e mi, tais que conseguimos escrever o U como uma combinação linear de V e W desta maneira aqui. O que veremos agora é que, se os vetores V e W são perpendiculares, então o vetor U pode ser escrito da forma projeção de U em V mais a projeção de U em W. Agora, como a projeção de U em V é dado pelo produto escalar de U com V dividido pela norma ao quadrado de V vezes o vetor V, então o que precisamos mostrar é que o lambda é dado por esse escalar aqui, produto escalar de U com V dividido pela norma ao quadrado de V. E da mesma maneira, mostrar que o mi é dado pelo produto escalar de U com W dividido pela norma ao quadrado de W. Geometricamente, temos essa situação aqui. O vetor V e W são ortogonais. Considere a projeção de U em V, a projeção de U em W e claramente dá para se observar que o vetor U é a soma desses vetores projeções. Vamos provar essas igualdades comentadas. Veja que, como V e W são ortogonais, o produto escalar entre eles é igual a zero. E assim, como U é igual a lambda V mais mi W, temos que o produto escalar de U com V é dado por lambda V mais mi W e V. Aplicando as propriedades de produto interno, obtemos lambda, que multiplica o produto escalar de V com V, mais mi, que multiplica o produto escalar de W com V. Como o produto escalar de W com V é zero, nos resta lambda, que multiplica pela norma ao quadrado de V. Procedendo da mesma maneira, obtemos que o produto escalar de U com W é igual a mi, a norma ao quadrado de W. Isolando lambda aqui nessa igualdade, obtemos que lambda é igual ao produto escalar de U com V dividido pela norma ao quadrado de V. E isolando o mi nesta igualdade aqui embaixo, obtemos que o mi é igual ao produto escalar de U com W dividido pela norma ao quadrado do vetor W, como queríamos demonstrar. E, portanto, o vetor U é a projeção de U em V mais a projeção de U em W. Observação 2. Consideremos agora o vetor V de componentes A e B. Vamos traçá-lo no plano cartesiano. Para isso, devemos marcar suas componentes A e B, e então o vetor V é aquele com origem em O e extremidade em AB. Agora, consideremos os vetores ortonormais E1 de componentes 1, 0 e E2 de componentes 0, 1, ou seja, são vetores unitários e ortogonais. Pelo que acabamos de ver, como E1 e E2 são ortogonais, o vetor V pode ser escrito como sendo a projeção de V em E1 mais a projeção de V em E2. Veja que a projeção de V em E1 é o vetor múltiplo positivo de E1 de comprimento A, ou seja, o vetor AE1. Da mesma forma, a projeção de V em E2 é o vetor BE2, e assim V pode ser escrito da forma AE1 mais BE2. Note que os escalares da combinação linear, ou seja, os números A e B, coincidem com as componentes do vetor. Isso sempre é verdade para todo o vetor V do plano quando consideramos os vetores ortonormais E1 e E2. Agora, usaremos a observação 1 para provar o seguinte resultado. Dados um vetor unitário V e um ângulo θ entre 0 e π, os vetores E1 e E2 que formam um ângulo θ com V são dados desta maneira aqui, combinações lineares de V com W, onde W é um vetor unitário ortogonal a V.
Primeiro, vamos entender geometricamente esta situação. Consideremos uma circunferência de raio 1 e traçamos o vetor V. Como ele é unitário, o seu representante, com origem no centro da circunferência, terá sua extremidade tocando a borda. Traçamos o vetor W, que é também unitário e ortogonal a V. Note que o vetor menos W é ainda unitário e também ortogonal a V. Agora, medimos o ângulo θ a partir de V e temos que este é o vetor procurado. E o segundo vetor procurado é este aqui. Agora, tomamos as projeções de U1 em V e a projeção de U1 em W. Note que o ângulo entre U1 e a projeção de U em W é dado por π sobre 2 menos θ. E pelo que vimos anteriormente, como V e W são ortogonais, U1 pode ser escrito da seguinte maneira: a projeção de U1 em V mais a projeção de U1 em W. Mas sabemos que a projeção de U1 em V é dado pelo produto escalar de U1 com V dividido pela norma ao quadrado de V vezes o V. Da mesma maneira, a projeção de U1 em W é dado pelo produto interno de U1 com W dividido pela norma ao quadrado de W vezes o W. Como os vetores V e W são unitários, suas normas são iguais a 1 e o produto escalar de U1 com V, por definição, é igual à norma de U1 vezes a norma de V, vezes o cosseno do ângulo entre eles, vezes o vetor V, mais, por definição também, o produto escalar de U1 com W é dado pelo produto das normas desses vetores, vezes o cosseno do ângulo entre eles, que sabemos que é igual a π sobre 2 menos θ, vezes o vetor W. Agora, U1 e V são vetores unitários, bem como o W é um vetor unitário. E usando esta identidade trigonométrica, chegamos no resultado. Para o vetor U2, basta realizar o mesmo processo substituindo W por menos W. Veja que este resultado é válido para V e W unitários. Será que temos uma maneira de obter o 1 e o 2 se V e W não são unitários? Claro que sim, basta tomarmos seus versores, que sabemos ser unitários, e aplicar esse resultado nos versores. E com isso, obtemos o seguinte resultado. Se V e W não são unitários, os escalares nas combinações lineares dos vetores E1 e E2 aparecem multiplicados por 1 sobre a norma de cada vetores, o que nos garante vetores unitários. E para finalizarmos, vamos aplicar esses resultados em um exemplo. Determinar os vetores unitários cujo ângulo θ entre 0 e π, formado com o vetor V de componentes 1 e 2, é tal que o cosseno de θ é igual a 2 dividido por raiz quadrada de 5. Veja aqui, se encontrarmos um vetor ortogonal a V, podemos utilizar o corolário anterior. Vimos em vídeos anteriores que um vetor ortogonal ao vetor V é dado por menos a ordenada de V e a abscissa de V. Assim, o vetor U1 é dado por cosseno de θ dividido pela norma do vetor V vezes o vetor V mais seno de θ dividido pela norma de W vezes o vetor W.
Veja que o cosseno de θ é igual a 2 sobre raiz de 5, e como θ pertence a 0 e π, e usando esta identidade trigonométrica, seno de θ igual a raiz quadrada de 1 menos cosseno ao quadrado de θ, obtemos que o seno de θ é igual a 1 sobre raiz quadrada de 5. Assim, o vetor U1 é igual a 2 dividido por raiz quadrada de 5 vezes as componentes do vetor V, 1 e 2, dividido pela sua norma, que é dado por raiz quadrada de 1 mais 4, mais 1 dividido por raiz de 5, que multiplica o vetor W, que é menos 2 e 1, dividido pela sua norma, que é raiz de 5, e chegamos nas componentes 0 e 1. De maneira análoga, obtemos o vetor U2, que é dado pelas componentes 4 sobre 5 e 3 sobre 5. Espero que este vídeo tenha contribuído com seus estudos. E se liga no próximo vídeo, está imperdível! Vem comigo, vamos espalhar conhecimento!